Bom, começando aqui, galera, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre as tendências para 2023. Provavelmente vocês todos estão sentindo aí o mercado meio que estremecendo, balançando em alguns pontos, né? Algumas pessoas mais pessimistas com o futuro, outras até um pouco otimistas, né? E eu queria ouvir de vocês quais são os movimentos, assim, as perspectivas, na verdade, que vocês têm para 2023? Rodrigo falando da Cúpula, o Bruno da Cred Home e o Léo da Captei. Acho que a gente pode começar pela ordem da tela aqui, começando com o Rodrigão ali. Legal, vamos lá. Diegão, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com esse timaço para falar um pouquinho de 2023, um ano em que a gente acredita demais. O mercado brasileiro, sim, sente naturalmente o resultado da eleição, mas estamos dentro de um mercado, de um país que continua crescendo, né, pela perspectiva demográfica, um país em que as pessoas continuam se casando, continuam se divorciando, continuam tendo filhos, enfim, e todas elas precisando de um imóvel. O mercado, que a gente sabe, vem se profissionalizando e nos momentos em que você tem desafios como este que estamos vivendo agora, é a excelência operacional que permite às empresas continuar avançando. Então, é natural que algumas pessoas sintam um pouco mais o baque do resultado da eleição, mas enquanto esses estão, digamos, reflexivos, outros estão acelerando e ganhando espaço, criando fatos. A Cúpula está olhando muito para esse perfil de empresas. Nós, no ano que vem, vamos para a segunda edição do nosso grande evento presencial, programação de treinamentos, de mentorias, mantida, inclusive, com crescimento na ordem de 10% a 20% em termos de pessoas, em termos de faturamento, enfim, um planejamento muito agressivo no sentido de que acreditamos que aqueles que querem crescer vão buscar ferramentas para isso e vão nos contratar para sustentar esse crescimento. Perfeito, Rodrigo. Excelente ponto, né? Acredito que você trouxe uma visão muito boa aí para a galera que está assistindo. E diante disso tudo, Rodrigo, quais são os movimentos assim que você pretende fazer aí com a Cúpula, né? O que vocês estão planejando para o próximo ano aí para o mercado imobiliário? Perfeito. Em primeiro lugar, estruturando com cada vez mais processos e métodos o nosso comercial. O nosso comercial tem que estar voando e esse racional vale, inclusive, para as imobiliárias que estão aqui nos assistindo. Né? É justamente nos momentos em que o mercado perde tração, em que você tem que evoluir a sua excelência operacional. Então, a gente está olhando muito para isso, em termos de tecnologia, trocando o CRM que a gente usa, evoluindo a nossa correlação de closers por pré-atendentes, buscando cada vez mais subir as nossas taxas de conversão entre o lead que chega e o lead que converte, diversificando produtos, né, tendo ainda mais formatos de mentoria, mais formatos de consultoria. E quando a gente traz essa realidade, né, Diego, para o mercado imobiliário, cara, ela para plenamente em pé. Vale, o raciocínio é o mesmo, né? A imobiliária tem que estar evoluindo a sua estruturação comercial, tem que estar olhando muito para a sua carteira de produtos, né? Você não pode ter lá um único imóvel para apresentar ao cliente, você precisa saturar a sua pauta com opções que façam sentido, porque o lead não dá mais para descartar ele, né, de uma forma tão rápida, impensada. A gente precisa subir taxa de conversão quando o mercado perde um pouquinho de tração. Então, a tendência é que até o mês de março a gente tem ainda, eu diria, uma expectativa maior em relação ao que o governo vai fazer, enfim, mas para alguns mercados essa resposta pode vir antes, e aí o econômico é um deles. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Você trouxe aí um ponto bem relevante, que é a questão da imobiliária não deixar, não defasar a pauta de imóveis, né? Continuar trazendo mais oportunidades. Você acredita que esse momento que a gente está passando, falando do aluguel, né? A procura ela tende a diminuir, aumentar? O que você vê assim de perspectiva para o próximo ano? Lembrando que a galera, pessoas que alugam imóveis geralmente têm um contrato ali anual, muitas vezes,
né? E eu acredito que o Brasil não vai esvaziar, as pessoas não vão sair do país para morar fora, né? Então, provavelmente a rotatividade, a busca por aluguel continue. E o que você imagina, o que você vê aí para 2023? O aluguel, não existe outro caminho senão crescimento. O aluguel, eu diria, é uma certeza em termos de economia, em termos de demanda, em termos de rentabilidade, inclusive para os investidores, olhando-se aí para 20 anos adiante. Talvez seja uma das poucas certezas em termos de Brasil que a gente tem, é de que o investidor no aluguel vai ter a procura pelo seu investimento, pelo seu produto. Então, a gente acredita demais no crescimento da locação, mas com ênfase maior nos produtos de R$ 2.000 para cima. A gente tem aí um crescimento muito evidente dessa faixa de mercado em função do encarecimento do crédito imobiliário. Então, embora exista uma disposição do governo de entrar na habitação do público econômico com mais ênfase, esse público pode até deixar, talvez, a opção do aluguel de lado no médio e longo prazo, mas a faixa de renda intermediária, estratos superiores, esse público está olhando para o aluguel de fato como conveniência. Pessoas que querem imóveis mobiliados, pessoas que querem contratos simplificados que permitam a desocupação do imóvel em menos de 12 meses. É uma mudança que pode parecer imperceptível, né? Mas quando você olha em 5 anos, a mudança de comportamento do consumidor que a gente está observando, ela é muito profunda. Então, essa curva não tem volta. O cliente está indo para o aluguel gradativamente e quando a gente tiver os números do censo, né, que finalmente estão aí saindo do forno, possivelmente o aluguel vai surpreender demais, passando já de 20% das moradias das famílias brasileiras.